Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem. Este material ainda não existe no Brasil traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Conforme a enquete que eu fiz, tanto no YouTube quanto no canal do Telegram, vocês votaram que queriam o livro Não Limite a Deus. Então, fica com vocês agora o livro. Aproveite e compartilhe este vídeo. Não limite a Deus. Imagine-se bem-sucedido. Andrew Wommack. Tradução, adaptação e leitura. Mark Janderson, 2023. Introdução. 23 de março de 1968. Muitos de vocês já me ouviram falar desta data como sendo a mais significativa da minha vida e ministério. Neste dia, tive um encontro com o Senhor que mudou completamente a forma como eu via Deus. Como resultado, tornei-me uma nova pessoa e nasceu a visão para o ministério. Mas há outra data sobre a qual você pode não ter ouvido falar. 31 de janeiro de 2002. Neste dia, Deus falou comigo a respeito do Salmo 78 e me disse que meu pensamento mesquinho estava limitando o que Ele queria fazer em minha vida. Eu não tinha ideia de que eu o estava limitando, mas tomei a decisão imediata de mudar meu pensamento. Tomei a decisão de tirar os limites de Deus. Na época em que o Senhor falou comigo, o ministério estava alcançando apenas 6% do mercado de televisão americano. Agora, o programa de televisão Gospel True, Verdade do Evangelho, cobre completamente o mercado dos Estados Unidos e a maior parte do mundo de língua inglesa e atinge mais de 3 bilhões de pessoas. Também crescemos exponencialmente em muitas outras áreas, tudo porque ousei tirar os limites de Deus e crer nele para as coisas maiores que ele sempre quis fazer. Definitivamente, não estaríamos onde estamos hoje se eu continuasse a limitar o Senhor com meu pensamento pequeno. Capítulo 1. Crenças erradas. Sabia que, provavelmente, você está limitando a Deus? A maioria de nós limita Deus de uma forma ou de outra. Há muitas coisas que podem impedir ou limitar o que Deus pode fazer em nossas vidas. Uma área em que limitamos Deus é através de nossas crenças erradas. Muitos pensam que Deus está no controle total e tudo o que acontece é a vontade dele. Nós o culpamos por tudo, enquanto temos uma teologia fatalista que diz que tudo o que acontece, de uma forma ou de outra, deve ser o plano ou propósito de Deus para nossas vidas. Se nossos casamentos fracassam, pensamos que talvez seja a maneira de Deus nos quebrantar ou nos humilhar. Se nossos negócios falharem, aceitamos isso como a vontade de Deus. Quando fui para a Índia em 1980, foi um choque cultural total, mas aprendi muito. Uma coisa que aprendi foi que a Índia é realmente um país muito rico. Na verdade, é um dos lugares mais populosos da face da Terra e tem uma abundância de recursos naturais. A falta de prosperidade da Índia não se deve a finanças ou recursos, é por causa de seu sistema de crenças. Quando eu estava na Índia, notei que as pessoas estavam literalmente morrendo de fome enquanto carne vagueava por suas casas. Na verdade, eu estava em uma casa realizando um estudo bíblico quando um touro Brahman entrou pela porta. Todos se colocaram contra a parede e deixaram esse grande touro Brahman fazer o que ele queria.
Tudo porque os hindus acreditam que o animal poderia ser a avó reencarnada de alguém. O povo hindu não come carne bovina, mas come algumas formas inferiores de carne, como cães ou cabras, porque acreditam que esses animais representam a reencarnação de formas de vida inferiores. O povo hindu tem recursos que podem acabar com a sua fome, mas seu sistema de crença religiosa os limita. Eles também acreditam que nasceram em um sistema de castas e, se fizerem algo para tentar sair disso e melhorar seu bem-estar, podem reencarnar como uma formiga ou algo pior. Seu sistema de crenças empobreceu sua nação e os limitou. Muitos americanos tentam entrar em diferentes culturas e simplesmente jogar dinheiro em seus problemas, pensando que isso resolverá tudo. No entanto, dinheiro não é o problema na Índia ou em qualquer outro lugar. O sistema de crenças da cultura é o problema. As pessoas precisam do Evangelho, bem como de um conjunto de princípios e um conjunto moral que as leve a mudar seu sistema de crenças. Uma vez que essas coisas sejam colocadas em prática, as nações começarão a prosperar. O sistema de crenças de uma cultura limitará seu povo e os manterá na pobreza. Da mesma forma, muitas pessoas nos Estados Unidos pensam que o governo lhes deve bem-estar, precisa aumentar seus salários ou benefícios e deveria dar-lhes um seguro de saúde mais garantido. Esse não é o nosso problema. Nosso problema está bem entre nossos ouvidos, a maneira como pensamos e acreditamos. Provérbios 23, versículo 7, nos diz que, como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Nossas vidas seguem o caminho de nossos pensamentos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Se queremos mudar, não devemos orar para que alguém nos dê mais dinheiro, nem devemos pegar dinheiro de alguém que o tem e dar a quem não o tem. Essa não é a resposta. Nossa resposta é começar a tomar esses limites de nosso pensamento errado, porque a maneira como pensamos em nosso coração direcionará o curso de nossas vidas. Precisamos mudar a nós mesmos, nosso pensamento, nossa mentalidade, se quisermos tirar os limites de Deus. Você tem uma esfera de influência. Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. Ele quer fazer coisas absolutamente milagrosas na vida de todos. Deus nunca fez um pedaço de lixo. Ele nunca fez uma pessoa inferior. Todos temos algo que Deus quer realizar através de nós, mas a maioria de nós ignora isso e acredita na mentira de que não há nada de especial em nós. Todos temos algo que Deus quer realizar através de nós, mas a maioria de nós ignora isso e acredita na mentira de que não há nada de especial em nós. Mas a verdade é que todos somos únicos e podemos fazer algo que ninguém mais pode. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, versículo 11. Deus tem bons pensamentos para cada um de nós. Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Somos feitos de modo temível e maravilhoso. Salmo 139, versículo 14. Se nossos pais nos viram chegando ou não, Deus nos conhecia desde a fundação do mundo e tem um propósito para nós. No entanto, a maioria de nós está vivendo muito abaixo do padrão de Deus e limitando o que Ele quer fazer em nossas vidas. Gasto mais de $1 milhão em tempo de transmissão na televisão a cada mês. Nosso ministério está aumentando e vamos continuar gastando mais, mas mesmo que gastemos $10 milhões por mês, há muitas pessoas que nunca ouvirão falar de mim ou do meu ministério, não importa quanto dinheiro eu despejo na televisão. Você tem a capacidade de impactar pessoas que eu nunca alcancei. Todos nós temos uma esfera de influência ou pessoas que podemos alcançar. São pessoas que nos conhecem e estão nos observando, familiares, vizinhos, amigos e colegas de trabalho que morrerão e irão para o inferno se apenas ficarmos sentados e esperarmos que nosso pastor ou outro ministro fale com eles.
precisamos nos levantar e deixar que Deus nos use para tocar essas pessoas e nos ajudar a alcançar todo o nosso potencial. Sempre que pergunto quantas pessoas são chamadas para serem líderes, sempre há quem não levante a mão. Elas não se veem como líderes, mas todos nós somos líderes. Liderança é definida como influência, e todos nós temos influência sobre alguém, sejam nossos filhos, vizinhos ou amigos. Alguns de nós têm mais influência do que outros, mas todos nós somos chamados a influenciar alguém. Se não nos vemos como líderes que exercem influência sobre os outros, e em vez disso pensamos: "Oh, coitado de mim, o que tiver de ser será", então estamos passando pela vida como um pinball. Estamos apenas saltando de problema em problema e qualquer outra coisa com que nos deparamos sem nenhum custo para nossas vidas. Se não tomarmos nossa autoridade, dada por Deus, e ordenarmos que as montanhas se movam, estaremos limitando a Deus. Deus fez todos para serem líderes. Isso pode variar de acordo com sua chamada específica. Mas se você tem o Deus Todo-Poderoso vivendo dentro de você, Ele tem um propósito para a sua vida que fará com que você realize coisas e influencie as pessoas de uma maneira que o satisfaça. Há muitos de vocês que não estão influenciando as pessoas de maneira positiva, e sua vida não está realizando nada. Se você nasceu de novo, então Deus está vivendo dentro de você, e Ele tem algo importante para você fazer. Deus não simplesmente faz tudo funcionar soberanamente. Se a sua vida não é uma alegria absoluta e você não está animado com isso, se você não tem entusiasmo sobre sua vida, ou para onde está indo, ou o que Deus está fazendo, você perdeu a Deus e está limitando o que Ele quer fazer em sua vida. Deus chamou você para fazer algo além de si mesmo. Quando Deus falou comigo em 31 de janeiro de 2002, no Salmo 78, isso revolucionou minha vida. Este salmo foi escrito para que a geração mais jovem pudesse ver o que a geração mais velha fez, para que pudessem aprender a não limitar Deus e não entristecer a Deus como seus pais o fizeram. Isso é poderoso. O Senhor usou este salmo para mudar completamente minha vida. Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Salmo 78, versículo 41. Deus falou esta passagem muito simples para mim em 2002 e oro para que Ele fale isso para você também. Nenhum de nós esgotou a capacidade, os recursos e o poder de Deus para nossas vidas. Deus é infinito, Deus é enorme. Nossas vidas devem ser um reflexo disso. Se você pode olhar para a sua vida e dizer: "Bom, fui para a escola, fiz isso e aquilo e ganhei as coisas que tenho", você perdeu a Deus. Sua vida deve ser um testemunho tão grande que, quando as pessoas perguntarem como você está fazendo o que está fazendo e por que é tão abençoado, você possa dizer que não há explicação fora de Deus. Se você puder apontar para sua grande educação, seu carisma ou sua habilidade, então você perdeu a Deus. Se sua vida não é sobrenatural, então é superficial. Deus te chamará para fazer algo que está além de você mesmo. Ele vai te chamar para fazer algo que é maior do que você. Se é algo que você pode fazer por conta própria, duvido que você tenha ouvido de Deus. Por exemplo, Deus me chamou para pregar a palavra enquanto eu era introvertido. Eu não podia olhar alguém no rosto e falar com ele ou ela quando estava no ensino médio, e agora falo com milhões e milhões de pessoas. Deus me chamou para fazer algo que está absolutamente além de mim. Deus me fez fazer coisas para as quais não há explicação humana. Não tem uma resposta do porquê as bênçãos de Deus são tão grandes em meu ministério. Está além da minha capacidade natural. Não estou fazendo nada além de amar a Jesus e me apegar a Ele. Não posso apontar para o meu ministério e dizer que é abençoado por causa do meu grande talento ou habilidade. Aliás, se eu fosse Deus, eu não teria me escolhido. Você não é inteligente o suficiente para fazer isso sozinho. Irmãos,
Vedes que não são chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Esse sou eu. Eu me qualifico. Você não pode apontar para mim e dizer que é por causa dos meus grandes talentos ou habilidades. Eu não estou fazendo nada que eu possa fazer sozinho. Tudo que está sendo realizado é por causa de Deus trabalhando através de mim. Minha mãe morreu em 2009, quando ela tinha 96 anos. Pouco antes de morrer, ela me perguntou como estava o ministério. Contei a ela sobre todas as coisas incríveis que Deus estava fazendo na América e no exterior. Ela olhou para mim e, apontando seu dedo mindinho ossudo para mim, disse: Andy, você sabe que é Deus. Eu disse: Sim, senhora, eu sei que é Deus. Ela disse: Você não é inteligente o suficiente para fazer isso. Eu disse: Culpado, amém, é verdade. Se você pode dizer que conseguiu tudo por sua própria habilidade, força ou poder, então você ainda não atingiu a vontade de Deus para a sua vida. Deus pedirá que você faça algo maior do que você mesmo, que exija mais do que sua própria capacidade. Acredito que todos nós sentimos falta de Deus em algum momento de nossas vidas. Eu não acho que nenhum de nós esteja acertando em todos os aspectos. Nenhum de nós está crendo em Deus e fazendo tudo o que deveríamos estar fazendo. Deus é grande, ilimitado e infinito. Ele quer que creiamos em coisas grandes. No entanto, a maioria de nós só acredita em coisas pequenas. Quando Deus falou comigo em 2002, Ele me disse que eu o estava limitando, assim como os israelitas que voltaram atrás em seus corações e limitaram o Santo de Israel. Eu honestamente não tinha ideia de que estava limitando a Deus. Antes de Ele falar comigo, eu estava no ministério há 34 anos e tinha visto muitas coisas incríveis acontecerem. Eu tinha visto milagres, incluindo pessoas sendo ressuscitadas dos mortos. Eu até tinha visto meu próprio filho ressuscitar dos mortos. Ele estava morto há 5 horas, mas não tinha danos cerebrais. Bom, pelo menos não mais do que antes. Se você acredita que Deus é soberano e pode fazer o que Ele quiser, então você pode ter que arrancar o Salmo 78 da sua Bíblia. Este versículo diz que os israelitas limitavam Deus. Deus queria fazer mais do que eles o deixaram fazer. Deus queria levá-los para a Terra Prometida, e Ele queria fazê-lo em 1 ano, não em 40. Mas os israelitas enviaram espiões que disseram que havia gigantes na terra. Eles se recusaram a ir, portanto, atrasaram a vontade de Deus para aquela nação por 40 anos. Eles limitaram Deus. Não precisamos ir além dos filhos de Israel para ver que podemos limitar Deus. Ele não queria que eles passassem 40 anos no deserto, mas eles o limitaram por causa do medo do homem. Podemos aplicar esse mesmo princípio a outras áreas de nossas vidas, como a cura. De acordo com 3 João, versículo 2, Deus não nos quer doentes, mas muitas vezes limitamos Deus em como Ele pode nos curar. E Moisés tinha 120 anos quando morreu. Seu olho não estava embaçado, nem sua força natural diminuiu. Deuteronômio 34, versículo 7. Moisés era forte e tinha visão perfeita quando tinha 120 anos. Se Deus fez isso por uma pessoa na antiga aliança, imagine o quanto mais Ele fará por nós que estamos debaixo da nova aliança. Limitamos Deus quando pensamos: tenho mais de 40 anos, então isso é normal. As coisas começam a piorar no meu corpo e minha visão provavelmente vai escurecer. Nós nos comparamos com os outros, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. E dizemos: é assim que deve ser. Mas precisamos olhar para a palavra de Deus e crer que podemos ser fortes, como Moisés, e ter boa visão. Limitamos Deus quando pensamos que as coisas têm que ser de uma certa maneira, simplesmente porque é isso que os outros estão experimentando. Talvez vocês se perguntem: como podemos conquistar essas nações que são muito mais numerosas que nós? Deuteronômio 7, versículo 17
Nova Versão Internacional. Este versículo é exatamente o que eu estou dizendo quando Deus me disse que eu o estava limitando. Os israelitas limitaram Deus, dizendo que as outras nações eram mais poderosas do que eles. Deus lhes prometeu vitória absoluta, mas eles vacilaram e começaram a duvidar da promessa de Deus. Quando fizeram isso, eles limitaram a Deus e ele não poderia expulsá-las. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Deus flui através das pessoas. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3, versículo 20. Muitas pessoas usam esse versículo para dizer que Deus é capaz de fazer qualquer coisa, mas não entendem. Este versículo não diz apenas que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ele continua dizendo, segundo o poder que opera em nós. A palavra segundo significa em proporção a ou ao grau do poder que está operando em nós. Se não tivermos fé e não estivermos nos edificando em nossa santíssima fé, Judas versículo 20, limitamos o poder de Deus que flui de nós. Podemos parar o poder de Deus em nossas vidas. Se não formos curados, não foi Deus que nos curou. Fomos nós que não liberamos o poder de Deus dentro de nós. Deus tem que fluir através das pessoas. Quando as pessoas dizem que Deus apenas agiu soberanamente, elas estão dizendo que nenhuma pessoa teve a ver com sua mudança. Elas estão dizendo que Deus soberanamente desceu do céu e fez algo. Mas isso não é bíblico. Deus sempre usa as pessoas. Deus flui através das pessoas. E há muitas maneiras pelas quais podemos limitar o que Deus quer fazer em nossas vidas. Se você olhar o suficiente, descobrirá que alguém estava orando, alguém estava crendo em Deus, ou alguém estava ativamente envolvido para provocar um mover de Deus. Deus não se move em ondas. Havia o movimento carismático, o movimento de cura e o movimento da palavra da fé. No entanto, culpamos a Deus como se ele fosse aquele que vem em ondas e derrama seu poder, depois recua e deixa uma geração definhar. Não é assim que Deus opera. Deus quer que cada pessoa ande em sua plenitude. Deus derramaria todos esses movimentos de uma só vez se os recebêssemos dessa maneira. Por exemplo, no avivamento de cura, a igreja havia perdido a verdade da cura. Houve algumas pessoas como Oral Roberts que apenas pressionaram. Se você ler o testemunho dele, verá que ele não encontrou, ele perseguiu. Lembro-me de Oral Roberts falando sobre a primeira reunião que ele realizou. Ele estava tão doente e cansado de ver a impotência no corpo de Cristo e a falta de cura que decidiu: não vou viver assim. Ou a palavra de Deus é verdadeira e Deus faz milagres hoje, ou eu vou parar de servir a Deus e parar de brincar de ser um pastor. Ele teve que lutar contra a incredulidade e as lutas, mas quando começou a ver os milagres acontecerem, ele pegou fogo e incendiou outros também. Essa e outras instâncias semelhantes produziram um movimento de cura. As pessoas começaram a dizer que Deus estava se movendo neste movimento de cura. Deus quer mover-se em cura o tempo todo, mas a maioria das pessoas não o busca da maneira que os envolvidos nesses movimentos o fizeram. Eles avançaram na área da cura e começaram a ver o poder de cura milagroso de Deus. Eles não avançaram em outras áreas, no entanto. Não é que Deus quisesse apenas derramar o movimento de cura. Ele teria derramado o movimento da palavra, o movimento carismático, o movimento justo e o movimento batismo no Espírito Santo, tudo de uma vez, se as pessoas os tivessem recebido dessa maneira. Se ficarmos doentes e cansados de estar doentes e cansados e decidirmos começar a crer em Deus, veremos as coisas acontecerem. Então, podemos ser tentados a pensar que Deus está fazendo uma coisa nova. Não. Deus está fazendo a mesma coisa que ele queria fazer por 2000 anos.
Ele não queria que a igreja passasse pela Idade das Trevas, um tempo em que o corpo de Cristo pereceu por falta de conhecimento, não sabendo o que a palavra de Deus dizia. É só que, se pararmos de limitá-lo, ele pode fazer o que sempre quis. A vida não é um ensaio geral. Deus quer mover e trazer você para a sua terra prometida. Deus quer fazer coisas em sua vida que farão com que você acorde todos os dias dizendo: Deus, isso é absolutamente incrível. Tu és incrível. Que privilégio fazer parte do que tu estás fazendo. Deus quer que todos nós vivamos dessa maneira. Mas a maioria de nós simplesmente acorda e diz: Ah, ótimo, é de manhã. Queria poder voltar para a cama. É segunda-feira e eu tenho que ir trabalhar. Ou chegamos do trabalho e dizemos: Graças a Deus é sexta-feira. Um dia, entrei em nossa sala de descanso e ouvi um de nossos funcionários dizer TGIF. Então perguntei a ele o que isso significava. Ele disse: Graças a Deus é sexta-feira. Nota do tradutor. A expressão TGIF significa Thanks God It's Friday. Em português, graças a Deus é sexta-feira. É uma expressão comum em inglês para comemorar a chegada do fim de semana. Perguntei-lhe o que havia de tão bom nas sextas-feiras. Ele disse: É o último dia da semana de trabalho e eu estou livre amanhã. Eu não tenho que trabalhar. Perguntei a ele: Você não gosta de trabalhar aqui? Eu poderia dar um jeito para que você não tenha mais que trabalhar aqui. Ele disse: Ah não, eu gosto de trabalhar aqui. Eu apenas realmente aproveito meu fim de semana. Eu disse: Bom, você sabe, há uma centena de pessoas que gostariam do seu emprego. Se você não gosta de trabalhar aqui, eu posso dar um jeito para que todos os dias sejam sexta-feira para você. Rapaz, ele se desesperou e deu meia volta no que tinha dito. Claro que eu estava brincando com ele. Mas quer saber? Se você não está animado para acordar na segunda-feira e ir trabalhar, ou se você fica animado na sexta-feira porque você não tem que trabalhar nos próximos 2 dias, você não encontrou a vontade de Deus para a sua vida. Esta é uma das maneiras pelas quais limitamos Deus em nossas vidas. Se você está trabalhando em um emprego sem futuro porque precisa de um salário ou segurança no emprego, então está perdendo a vontade de Deus. A vida não é um ensaio geral, é o verdadeiro espetáculo. Se você não está fazendo algo com sua vida que te anime e te preencha e faz você se sentir como que bênção de Deus isso é na minha vida, então você desperdiçou um dia de sua vida. Deus tem um propósito para você e quando você o encontrar, você será realizado. Deus não chamou cada um de nós para estar na televisão ou ficar na frente das pessoas, como Ele fez comigo. Mas Ele fez com que todos fossem especiais e nos chamou para fazer algo que encheria nossas vidas de alegria e paz. Se você não está lá, você está perdendo tempo. Alguns de vocês estão orando para que sua vida seja diferente e vocês não têm alegria. Você está deprimido porque não está fazendo o que Deus te chamou para fazer. Deus está puxando você em uma direção, mas você está indo em outra, porque é isso que todos em sua família fizeram por gerações. Você tem medo de que, se entregar sua vida a Deus, Ele pode te mandar para a África como um missionário. Então você segue a lógica em vez de seguir a Deus. Mas você não encontrará alegria e satisfação porque não está fazendo o que Deus te chamou para fazer. Você é aquele. Nos últimos anos, ministrei uma empresa com cerca de 30 funcionários em Charlotte, na Carolina do Norte. O proprietário reúne sua equipe e diz a eles: O relógio está correndo. Eu estou pagando vocês para ouvirem este homem pelo tempo que ele quiser falar. Eu compartilho a palavra com eles. Em uma ocasião em particular, quando fui ministrar para a equipe desse empresário, notei que havia uma garota nova na recepção, uma jovem asiática. Perguntei por que ela não estava com os outros funcionários para a reunião. Ela disse que, como era nova funcionária, tinha que ficar e atender os telefones.
Então ela me perguntou se era eu que ia falar, e eu disse que sim. Ela perguntou o que eu fazia, e eu lhe disse que era um ministro. Ela perguntou: para quem? Eu disse: bom, pelo Senhor Jesus Cristo. Então ela exclamou: você é aquele. Eu disse: aquele o quê? Ela começou a me dizer que, enquanto passava por seus rituais na noite anterior, ela era hindu ou budista. Começou a duvidar que seu Deus fosse o verdadeiro Deus. Ela parou no meio de seu ritual e disse: Deus, eu sei que você existe, mas deve haver mais em você do que isso. Você poderia, por favor, revelar-se a mim e me mostrar quem é o verdadeiro Deus? Assim que ela terminou essa oração, uma bola de luz veio até ela e ela ouviu uma voz dizer: eu te enviarei um homem amanhã que te dirá quem eu sou. Então ela olhou para mim e disse: você é aquele. E eu disse: sim, eu sou aquele. Amém. Tive a oportunidade de conduzi-la ao Senhor e ela foi batizada no Espírito Santo e falou em línguas. Quando voltei para o meu carro, tive uma sensação de paz e alegria por saber que estava no lugar certo e na hora certa. Havia tanta satisfação em saber que eu estava exatamente onde deveria estar. Alguns de vocês nunca experimentaram isso porque não estão onde deveriam estar. Você está pegando o caminho seguro. Você está tirando no nada e acertando todas as vezes. Você foi ensinado que você tem que ser lógico e fazer as coisas de acordo com a maneira como todos os outros em sua família fizeram. Mas você está limitando a Deus, comparando-se entre si. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. A maioria das pessoas limita Deus comparando-se com os outros, mas está muito claro nas Escrituras que não devemos nos medir por outras pessoas. Em vez de deixar a palavra de Deus controlar e dominar nossos pensamentos, olhamos para nossos pais, para nossos avós, para a televisão e ouvimos as histórias das pessoas sobre todas as coisas ruins que aconteceram com elas. Então, começamos a esperar que essas coisas aconteçam conosco e limitamos Deus comparando-nos entre nós. Uma área em que fazemos isso é a financeira. Nós olhamos em volta e vemos que há uma recessão, então esperamos que isso aconteça conosco. Em Colorado Springs, existem centenas de ministérios para-eclesiásticos e quando a recessão ocorreu em 2008, muitos desses ministérios diminuíram suas projeções de receita de 15% a 25%. Nota: o autor refere-se à recessão de 2008, onde ocorreu a crise financeira global que teve início nos Estados Unidos com a crise do mercado imobiliário, afetando diversos setores da economia mundial e causando grandes impactos sociais e políticos. Eles se anteciparam porque o mundo estava com problemas e começaram a planejar e esperar que acontecesse com eles. E adivinhem só, aconteceu. Durante esse exato momento, nossas finanças floresceram. Sim, começamos um programa de construção de 60 milhões de dólares no outono de 2009, um programa que íamos concluir sem dívidas, e as finanças do nosso ministério estavam subindo como um foguete durante a recessão. Apenas decidimos não participar da recessão, então não a antecipamos e planejamos. Como resultado, nunca experimentamos isso em nosso ministério. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Opa, e aí, tá gostando do vídeo? Que bênção! Fico feliz por isso. Então, esse é um trabalho independente que eu realizo por aqui. E existem muitos excelentes materiais que ainda não estão disponíveis em português, que não foram traduzidos nem mesmo por editoras de livros. E o meu objetivo é pegar cada um deles e traduzir justamente para edificar o corpo de Cristo.
Mas nem sempre eu encontro esses materiais de forma gratuita. Muitas vezes eu tenho que comprar para poder traduzir. E aí é que entra a sua parte nesse papel. Essa obra eu realizo praticamente sozinho. Aqui somos eu e o Espírito Santo. Então, é por isso que é muito importante a sua contribuição nesse trabalho. Através da sua contribuição, eu posso investir em recursos para o canal, como equipamentos e até mesmo esses materiais. Sejam materiais do Pastor Chris, Charles Capps, Kenneth Hagin e muitos outros homens de Deus que receberam grandes revelações, mas infelizmente ainda não está disponível em português. Como, por exemplo, Andrew Wommack, que está vindo por aí no canal. Então, a chave Pix é essa que está aparecendo aí na sua tela. Você semear nessa obra significa que você também está semeando no reino e contribuindo para que o reino de Deus se espalhe, não só no Brasil, mas também em outros países de língua portuguesa, como Portugal, Moçambique e Angola. Então, contribua com o que você puder. Fique à vontade para contribuir, porque assim nós poderemos fazer muito mais pelo reino e espalhar a verdade da palavra. Cada pessoa que enviar a sua contribuição, geralmente o nome dela aparece junto com o Pix. Então, eu também estarei orando especificamente por cada pessoa que ajudar como um mantenedor dessa obra. Ah, e caso você esteja fora do país e não haja Pix no país onde você mora, você pode fazer uma transferência através do PayPal. O e-mail do PayPal está aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Fica na paz, conto com você e agora continue com o restante do vídeo. E lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com mais alguém que você conhece e que sabe que precisa ouvir essa mensagem. Não temos que deixar nossas finanças serem ditadas pelo mundo. Nossas finanças são ditadas pela economia do céu, não pelo sistema deste mundo. Vários anos atrás, o pai de Jamie deixou uma herança para ela, que investimos no mercado de ações. Quando o mercado de ações caiu 50%, no final do ano de 2008 e no início de 2009, aumentamos nosso investimento em 61%. Nosso investimento cresceu em 61%. Isso é um aumento de 61% durante uma desaceleração de 50%. Deus nos abençoou. Nosso investidor nem conseguia entender por que estávamos prosperando tanto. Alguns de vocês são carnais demais para acreditar que isso é verdade. Você acha que há uma razão natural. Não, é a bênção de Deus. Nosso investidor nos disse que seus outros clientes não prosperaram tanto quanto nós. É porque estávamos crendo em Deus. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. E estávamos contrariando a tendência. Alguns de vocês olham para a economia e começam a acreditar que precisam cortar gastos. Vocês não esperam prosperar. Isso limita o que Deus pode fazer em sua vida. Alguns de vocês cortaram suas doações neste momento porque previram ter um problema, mas deveriam ter cortado suas dívidas e seus gastos, não as suas doações. A pior coisa que você pode fazer para limitar sua colheita é cortar sua semeadura. Se algo que você precisa fazer é aumentar a sua doação. Mas a maioria das pessoas não pensa assim, então elas limitam a Deus. Antes que o Senhor falasse comigo em 2002, eu achava que estava realmente crendo em Deus. E comparando aonde eu estava e comparando aos outros, eu achava que estava fazendo bem. E eu estava indo bem em comparação com outras pessoas, mas não é sábio se comparar com os outros. Não importa se todos em sua família sempre foram fracassados, isso não dita o que vai acontecer com você. A menos que você acredite que está em seus genes ser um fracassado. Só porque todo mundo está sofrendo com a economia, não significa que você tem que sofrer. A menos que você acredite que tem que sofrer. Comparar-se entre si e medir-se pelo mundo é a maneira errada. Se você ouvir as notícias por apenas alguns minutos, ouvirá muito lixo. Há muita negatividade nas notícias. Por exemplo, eles falarão sobre a temporada de gripe e todos tomando suas vacinas contra a gripe. A maioria das pessoas vai pensar: eu sou apenas um ser humano. Vou pegar gripe se não tomar essas vacinas.
Se você ouvir todo mundo e achar que vai pegar uma gripe, você vai pegar. Mas não há época em que a palavra de Deus não funcione, nem mesmo na época da gripe. Precisamos nos firmar em escrituras como o Salmo 91 e declarar que nenhuma praga chegará perto de nossa habitação. Eu estou determinado a permanecer na palavra de Deus e andar em saúde sobrenatural. A maioria de nós ouve o esgoto deste mundo e ouve o que o mundo está experimentando, então esperamos ficar doentes. A maioria das pessoas deixa que o que acontece no mundo as afete. Elas podem dizer: eu sou apenas um ser humano. Mas se elas são nascidas de novo, elas não são apenas humanas. 1/3 delas é o Espírito Santo de parede a parede. 1/3 delas é salvo, por exemplo, o Espírito. Não devemos ter as mesmas coisas que o mundo recebe. Não devemos nos comparar com aqueles que não têm Deus vivendo dentro deles. Isso é ignorância. A maneira politicamente correta de dizer isso é que nossa falta de conhecimento é um problema. No Texas diríamos: você é estúpido. Quão burro você pode ficar e ainda respirar? Meu pai morreu quando ele tinha 54 anos. Ele foi um inválido funcional durante toda a minha vida. Ele nunca poderia jogar uma bola ou fazer qualquer outra coisa ativa comigo. Quando eu tinha 12 anos, ele morreu de problemas cardíacos. As pessoas diziam que eu ia ter problemas cardíacos, endurecimento das artérias, pressão alta e todos os tipos de outros problemas quando ficasse mais velho, já que essas coisas são hereditárias. Mas uma das primeiras coisas que fiz quando fui ligado ao Senhor foi cancelar aquela maldição. Eu a quebrei. Não importa o que aconteceu com meu pai, não ia acontecer comigo. Minha mãe, por outro lado, viveu até os 96 anos e foi forte como um cavalo até seus últimos anos. Por que as pessoas não me disseram que os bons genes da minha mãe me ajudariam, em vez de focar apenas nos genes ruins do meu pai e pronunciar o pior resultado possível sobre mim? É porque as pessoas tendem a olhar para o pior cenário. A maioria das pessoas dirá: meu pai teve problemas cardíacos, então acho que terei problemas cardíacos. Elas apenas aceitam essas coisas como fatos. Precisamos parar de nos comparar com nossos pais e outras pessoas. Esse pensamento limita a cura que Deus quer fazer em nosso corpo. A maioria das pessoas não permite que a palavra de Deus atrapalhe o que elas acreditam. Elas pensam que é assim que sempre foi em sua família, então é assim que sempre será. Precisamos mudar a forma como acreditamos. Muitos de nós acreditam assim de tantas maneiras sutis que nem reconhecemos. Por exemplo, muitas mulheres foram ensinadas que, durante 2 a 6 dias do mês, elas estão justificadas em agir como o diabo. Deus não criou as mulheres para serem assim. Mas elas compraram um padrão ímpio. Se elas acreditam que é assim que deve ser, Satanás irá acomodá-las. Jamie costumava ter problemas femininos quando era jovem, mas ela creu em Deus para a cura e superou tudo isso. Ela passou pela menopausa e não desmoronou como uma mala de $2, ou teve que fazer terapia de reposição hormonal ou qualquer outra coisa. Ela passou por esta temporada sobrenaturalmente. No entanto, muitas mulheres acreditam que a menopausa tem que ser miserável e que elas têm que experimentar todos os seus sintomas. Mas quem disse isso? Fomos treinados de maneira natural, então aceitamos viver em um padrão baixo, acreditando que temos que adoecer, pegar gripe, ter dores de cabeça ou que não podemos viver sem dor. Não tenho nenhuma dor no corpo e tenho mais de 60 anos. Fiquei doente uma vez em mais de 40 anos e isso foi devido à minha própria estupidez. Eu havia ministrado 41 vezes em uma semana e 42 vezes na semana seguinte, e fiquei tão cansado que tive que literalmente rastejar para a cama. Fiquei na cama um dia para me recuperar e depois saí no dia seguinte e cortei um cordão de lenha. Foi demais, muito rápido, e eu fiquei doente. Isso você pode atribuir à estupidez. Essa foi a única vez que fiquei doente. Eu não acredito em ficar doente. Eu não aceito a doença. Alguns de vocês pensam que não podem viver assim.
mas não me acordem, porque é assim que estou vivendo. Quando você espera ficar doente, você limita Deus. Se você está doente, não precisa descobrir tudo sobre sua doença. Não se concentre na doença. Concentre-se no que a palavra de Deus diz. A palavra dele diz que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Marcos 9:23. Você deveria estar falando a palavra para si mesmo a respeito da cura. Coloque os versículos em algum lugar que você possa vê-los com frequência e concentre-se neles. Mas, em vez de focar na palavra de Deus, a maioria de nós limita Deus por estar conectado ao mundo e preocupado com o que está acontecendo na vida de todos os outros. Você não é mediano. Deve haver uma diferença entre os cristãos e aqueles que não conhecem a vontade de Deus. Estamos vivos, eles estão mortos. Há uma diferença entre um cadáver e alguém que está vivo. Alguns de vocês estão tão doentes quanto seus vizinhos, tão pobres quanto seus vizinhos, tão deprimidos quanto seus vizinhos e tão negativos quanto seus vizinhos. E eles nem mesmo conhecem a Deus. Se alguns de nós fossem presos por sermos cristãos, não haveria provas suficientes para nos condenar. É necessário haver uma diferença. Deus nos fez mais do que estamos experimentando em nossas vidas. Deus nos fez mais do que a média. Se somos medianos, isso significa que não somos bons ou ruins. Somos mornos. Apocalipse 3:16. Deus nos fez todos especiais. Se não estamos nos sentindo assim, precisamos tirar os limites dele. Isso não é verdade apenas em nossa saúde, nossas finanças e nas coisas que estão acontecendo neste mundo, mas também no reino espiritual. A maioria das pessoas não está realmente buscando a Deus e ouvindo a Ele. Elas não têm um relacionamento próximo com Ele. Então, começam a pensar: bom, a maioria das pessoas não vê as coisas acontecerem. Então está tudo bem para mim também não ver a vitória total. Elas limitam a Deus pela maneira como pensam. Um exemplo disso é o que aconteceu após os ataques do 11 de setembro. A receita da maioria dos ministérios diminuiu de 25% a 40% após o 11 de setembro de 2001, porque a atenção de todos estava voltada para os ataques. As pessoas pararam de assistir televisão e ouvir rádio, exceto para ver e ouvir os eventos do 11 de setembro e suas consequências. Todo mundo estava tentando descobrir o que estava acontecendo. As pessoas estavam doando principalmente para a Cruz Vermelha e outras organizações semelhantes. A maioria dos grandes ministérios estava à beira de falir durante esse período. Mas desde o 11 de setembro, a receita do nosso ministério triplicou, aumentou substancialmente. Imediatamente após o 11 de setembro, estávamos crescendo. Estávamos até batendo recordes de meses de receita. Se isso funcionou para nós, poderia ter funcionado para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2, versículo 11. Os crentes deveriam estar se saindo melhor do que a média das pessoas. Afinal, Jesus morreu para nos livrar do presente mundo mau. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Mas infelizmente, essa não é a experiência de todo crente. Você está limitando o que Deus quer fazer por você, ou através de você, comparando-se com os outros? Você realmente quer ser como todo mundo, com as mesmas doenças e os mesmos problemas financeiros e emocionais? Precisamos ir à palavra e descobrir o que ela diz. A palavra de Deus nos colocará muito, muito, muito acima e não abaixo. E o Senhor te colocará por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Deuteronômio 28, versículo 13. Se perguntamos às pessoas como elas estão, elas podem dizer: bom, muito bem apesar das circunstâncias. Precisamos dizer a elas para saírem desse lugar. Devemos estar apenas acima e não abaixo. Somos a cabeça e não a cauda. Devemos nos alegrar em meio aos problemas.
Não há desculpas, mas há razões para termos problemas. Não estou condenando ninguém e não estou dizendo que vivemos em um mundo perfeito, onde tudo sempre será cor-de-rosa, mas estou dizendo que Deus não criou ninguém para o fracasso. Se você está passando por um fracasso, Ele não quer que você viva dessa maneira. Deus te ama. Ele quer que você vença. Ele te criou para ser um vencedor. Você é um vencedor. Você consegue. Quando o Senhor falou comigo e me disse que eu o estava limitando, chamei minha equipe e disse a eles que não sabia quanto tempo levaria para mudar a imagem que tinha por dentro, mas eu sabia que tinha limitado a Deus. Eu não tinha me visto fazendo o que Deus me disse para fazer. Eu havia contado a algumas pessoas o que Deus havia falado comigo, mas não conseguia ver. Eu disse: não sei quanto tempo leva para mudar essa imagem interior. Pode levar uma semana, um mês, um ano ou 10 anos. Mas vou mudar. Farei o que Deus me chamou para fazer. Sinceramente, não fazia ideia de quanto tempo levaria. Dentro de uma semana, toda a minha vida virou do avesso. Eu estava tentando entrar na segunda maior rede de televisão do país havia 2 anos. Eu estive nessa rede mais de 5 vezes como convidado. Eles me deixaram pregar por 45 minutos a cada vez. E eu até era amigo das pessoas que a dirigiam. No entanto, toda vez que eu tentava entrar na rede deles, como programador regular, eles nos davam um preço que era o dobro da tabela de preços. Nosso comprador de mídia também tentou nos colocar, mas parecia que a rede não nos queria lá. Não fazia sentido porque não podíamos entrar nessa rede onde éramos amigos pessoais daqueles que a administravam. Mas 2 dias depois de dizer à minha equipe que tomei a decisão de mudar a imagem dentro de mim, recebi uma carta do meu amigo perguntando por que não estávamos em sua rede. Ele disse que não sabia qual era o problema, mas eu poderia planejar começar minha programação na segunda-feira e que eles resolveriam os detalhes financeiros mais tarde. Em uma semana, eu estava nessa rede e nosso alcance televisivo aumentou tremendamente. Em outra situação, Jamie e eu estávamos orando para que alguém nos ajudasse com o ministério, porque Jamie estava administrando o ministério. Ela estava fazendo um bom trabalho, mas não era o seu forte. Nosso ministério estava crescendo além de nós, então precisávamos de ajuda. Mas como encontrar alguém que tivesse o mesmo coração que nós pelo ministério e que nos permitisse dar nossos produtos de graça? Doamos dezenas de milhões de fitas, livros, CDs, DVDs e outros materiais gratuitamente. Todas as pessoas que nos ajudaram a administrar nosso ministério me disseram que eu estava louco, especialmente quando viram nossas finanças e como estávamos lutando. Elas diziam: venda suas coisas, pare de dar tudo. Então Jamie apenas assumiu e dirigiu, porque ela tinha meu coração. Concordamos que era isso que Deus nos disse para fazer. Poucos dias depois de informar minha equipe sobre minha decisão, liguei para um de nossos membros do conselho para cancelar uma reunião do conselho. Ele me disse que estava muito feliz por eu ter ligado, porque ele e sua esposa decidiram se aposentar mais cedo e queriam vir para o Colorado nos ajudar a levar nosso ministério ao próximo nível. Para encurtar a história, essa pessoa veio trabalhar para nós. Eu não pude acreditar que alguém que tinha o mesmo coração que nós pelo ministério, com sua extensa experiência e histórico, trabalharia para nós. Nosso ministério era pequeno e nossa renda era lamentável, mas ele se aposentou cedo para vir nos ajudar. Quando tomei essa decisão em meu coração de mudar e parar de limitar Deus, instantaneamente nosso ministério televisivo triplicou e Deus começou a trazer as melhores pessoas para nos ajudar. Então levei 2 meses para enviar uma carta aos nossos parceiros contando o que Deus havia falado ao meu coração sobre limitá-lo. Demorou mais 1 mês para eles responderem à minha carta. Então foram 3 meses no total antes que as pessoas ouvissem isso de mim. Mas antes disso, em 1 ou 2 semanas, nossa renda começou a explodir. Ninguém sabia de nada. Não me responderam. Algo que acontece no reino espiritual
quando você começa a crer em Deus. Você tem que ver o propósito de Deus para a sua vida e tirar os limites dele. Creia que ele tem algo maior para você do que você está experimentando em sua vida. Quando tirei os limites de Deus e comecei a fazer o que ele me chamou para fazer, nosso ministério também decolou. Nos 12 anos seguintes, nossas chamadas telefônicas recebidas aumentaram cerca de 1.500%. Agora, temos mais de 1,1 milhão de visitas em nosso site por mês, aproximadamente 37 mil visitas por dia. Empregamos mais de 300 pessoas, antes eram 30 em 2001. E nossos pedidos online aumentaram cerca de 5.000%. A receita do nosso ministério, sem incluir a receita de nossas faculdades bíblicas ou escritórios estrangeiros, aumentou cerca de 2,2 milhões de dólares em 2001 para 38 milhões de dólares em 2013. Isso é um grande aumento. Estamos construindo um campus de 65 milhões de dólares, com a primeira fase de 32 milhões de dólares, concluída em janeiro de 2014, sem dívidas. Isso é fenomenal. Isso é raro. Deus está nos multiplicando em todas as direções que nos voltamos. E o melhor ainda está por vir. Tudo começou quando Deus me disse que eu o estava limitando com meu pensamento pequeno. Quando mudei meu pensamento e comecei a crer de forma diferente, vi o poder sobrenatural de Deus. Muitos de vocês desejam esses resultados enquanto ouvem este audiolivro, mas hesitam em receber a faísca que causou essa explosão em minha vida. Mas você não pode ter o fruto sem a raiz. Você pode tirar os limites de Deus. Você pode começar a ver Deus se multiplicar e aumentar sua eficácia e transbordar sua vida. E não precisa levar 10 anos. Pode começar dentro de uma semana ou 2, se você pensar direito. Pode levar mais tempo para a manifestação vir. Muitas coisas que Deus começou a fazer em minha vida ainda estavam acontecendo 5 ou 10 anos depois. Mas, uma vez que você faça esse ajuste em seu coração, é apenas uma questão de tempo até que você veja os resultados em sua vida. Ainda não cheguei lá, mas saí do lugar. Estou a caminho. Alguns de vocês ainda não saíram do lugar. Alguns de vocês estão presos. Alguns de vocês querem que as coisas sejam diferentes, mas se você não mudar algumas das maneiras que está pensando, você permanecerá no ano que vem exatamente no mesmo lugar, orando e pedindo a Deus para fazer as mesmas coisas. Não é Deus quem está se limitando, é você. Você o está limitando por seu pensamento podre e terá que mudar sua maneira de pensar. Você vai ter que parar de se comparar com os outros. Terá que entrar na palavra de Deus e encontrar pessoas que fizeram o extraordinário e dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se Ele fez isso por elas, Ele fará por você. Atos 10:34. Deixe a palavra de Deus te desafiar. Deixe o Espírito Santo falar através de você e pintar um quadro do que você deveria ser e do que deveria estar fazendo. Comece a tirar os limites de Deus. E essa foi só a primeira parte. Aguarde, porque vem muito mais por aí. Vem muita coisa boa. Continua na próxima parte. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!